Eu diria que se calhar 99,9% da população mundial não se conhece verdadeiramente. Porquê? Porque tu desde que nasces tu começas a ganhar etiquetas, tu começas a ganhar camadas. Como é que te envolveste na questão de ajudar os outros pessoalmente, não é? Porque há muitas empresas e pessoas que dão o know-how de como fazer as coisas na prática, na área, mas tu vais mesmo à pessoa em si. Como é que isso começou? Olha, antes de mais, eu acho que para chegares aí tu tens que olhar primeiro para ti, percebes? E então eu cruzo-me com o coaching, ou com o desenvolvimento humano, ou com a transformação pessoal, como eu gosto de lhe chamar, se calhar em 2000, começa para aí em 2003, percebes? Foi numa altura em que eu acabo um relacionamento longo e naquele momento, quando acabo, pá, não sei bem porquê, mas foi como se eu tivesse aberto ali uma caixa de Pandora. E então, o que aconteceu ali, eu nessa altura tinha, pá, aí 31 anos, e fui buscar uma série de coisas que eventualmente eu tinha passado à frente delas. Eu acho que nós vamos, desde o momento em que nós nascemos e vamos evoluindo enquanto crianças, depois enquanto adolescentes, enquanto jovens adultos, tu vais sendo influenciado pelos teus pais, pela escola, pelos teus amigos, pelo curso, pelos teus colegas, pelo teu emprego, pela tua empresa. E acredito que há pessoas que essa influência nessa altura provavelmente tem um papel forte, e há outras que se calhar vão empurrando as coisas e vão seguindo em frente. O que não quer dizer, isto é como tu tens um carro e vais tendo umas moças, mas tu não vais ligando. Mas há um dia que paras e dizes, epá, tenho o carro cheio de moças, vou ter que arranjar isso. E eu acho que isso aconteceu-me em 2003. E é quando eu começo a olhar para mim. Eu normalmente digo que eu até aos 30, 31, 33 anos não pensava, agia. Eu tinha uma situação e dizia, pá, olha, ok, é para aqui. Não, olha, agora faço isto. Percebes? Não parava muito tempo para analisar, para pensar, para consciencializar-me, nem para ver a consequência que a decisão A iria ter, ou consequência... Era, ok, acho que é por aqui. Percebes? Era muito de sentir, muito de intuir. E em 2003 é quando eu paro. E nessa altura começo a olhar para dentro, não é? E começo a ler, começo a olhar para os livros de autoajuda, começo a escutar algumas coisas. Em 2005 o meu avô materno morre, que foi um dos meus grandes pilares, um dos meus grandes mentores, não enquanto pessoa que me transmitiu, se calhar, conhecimento nesta área, até porque ele não sabia ler, não sabia escrever, era um homem do campo, agricultor, mas tinha princípios de vida, percebes? Era alguém que amava pessoas e usava coisas, era alguém que tinha um respeito pela vida muito, muito grande, era alguém que não se queixava por nada. Curiosamente, perdeu os pais na última grande pandemia, antes desta, em 1918, e eu nunca o ouvi queixar-se. E o meu avô, quando morre, poucas horas antes, eu estou com ele teve um AVC 2 meses antes, era uma pessoa super, hiper, mega saudável. Aliás, eu lembro-me de andar com ele pelos campos, eu tinha 14, 15 anos, eu tinha que ter uma passada mais forte para conseguir acompanhar a própria passada dele. Só que ele tem aquele AVC que foi muito forte, ele fica acamado logo, e ele tinha ali momentos de consciência, momentos em consciência em que estava cá e aqui. E há uma altura ali em que ele faz-me uma questão que provavelmente foi aquela questão que me trouxe até aqui, senão hoje eu não estava aqui contigo, que foi, ele olhou-me nos olhos, mas do nada, e diz-me, filho, tu estás a viver a vida que tu queres viver, ou estás a viver a vida que os outros querem que tu vivas? Bem, eu naquela altura, até porque ele estava doente, eu sei que não foi um momento muito forte, mas depois quando eu saio dali e vou no carro, pá, aquilo foi como se fosse um murro no estômago. Eu digo, epá, caneco, peraí, porque é que o meu avô me está a fazer esta questão? O que é que ele está a ver em mim que eu não estou a ver? E tu começas a pensar, peraí, mas o que é que eu queria ser? Vais àquela célebre questão de quando nós éramos miúdos, não é? De, o que é que eu quero ser quando eu for grande? E eu queria ser médico. Eu lembro-me de miúdo, com meus 5, 6, 7 anos, olhar para aquelas séries que davam e que vias as cirurgias e não sei o quê, eu adorava aquilo. Então eu queria ser médico, queria ser cirurgião. E eu ganhei a consciência disso
nessa altura eu já estava, ou seja, eu estava num pico na minha carreira, e nessa altura era gestor, estava à frente de uma empresa de família, estava no pico da minha carreira, mas o curioso era que, ou seja, tinha sucesso financeiro, realização, nós tínhamos conquistado em termos do nosso mercado um posicionamento elevado, mas em termos de felicidade, provavelmente eu tinha atingido, ou seja, havia um oposto, enquanto em sucesso eu estava aqui, felicidade tinha feito isto, ou seja, tinha havido isto. E curiosamente, no dia a seguir eu fiz-me 3 outras questões. Ao espelho. Quem é que tu és? Eu lembro-me de estar ao espelho, assim, durante a minha manhã, olhar-me ao espelho e dizer, pá, quem é que tu és? E eu, ok, sou um gestor, sou isto, sou aquilo. Não, mas quem é que tu és verdadeiramente, não é? Porque isso é daquelas questões que são muito simples, mas se tu olhares para a questão em si, levam-te à profundidade da tua essência. Quem é que tu és, o que é que tu acreditas, o que é que tu valorizas, ou seja, ao fim e ao cabo, qual é a tua identidade. E aquilo ficou ali um espaço em branco. Aí eu, ok. A segunda foi, olha, e o que é que andas aqui a fazer? O que é que andas aqui a fazer? Não é? Ok, sou um gestor, corro, faço isto, faço aquilo, mas o que é que andas aqui verdadeiramente a fazer? Ou seja, qual é o teu propósito? Não é? E a terceira foi, que provavelmente é daí que nasce o hashtag BeLegendary, foi, pá, e o que é que vais cá deixar? Qual vai ser a tua marca? Qual vai ser o teu legado? O que é que tu vais cá deixar? E estas 3 questões ficaram em branco. Portanto, estamos em 2005. E eu começo a partir daí cada vez mais a pôr em causa, pá, será que é isto que eu quero fazer? Será que eu estou a fazer aquilo mesmo que eu quero? Será que eu estou a fazer aquilo que eu nasci? Será que é isto que eu quero? Ou seja, muita questão. Em 2007, cruzo-me com o Tony Robbins, vou a um evento dele, o Unleash the Power Within, o UPW. Epá, e aquilo foi um evento que eu ia para lá com uma expectativa muito grande. Eu tinha iniciado um processo de coaching enquanto cliente, enquanto coachee, e que culminou exatamente com a minha ida para Nova Iorque para assistir ao evento dele. Pá, eu posso dizer que fui ao evento dele, eu não fazia ideia o que era aquilo. Eu sabia que era um evento onde iam estar centenas, milhares de outras pessoas, um suposto evento de desenvolvimento pessoal, mas não fazia a mínima ideia. Mas, entretanto, quando eu troco e-mails, eles começam-me a chamar de Firewalker. Eu não sei o quê, welcome, Firewalker. Eu, Firewalker. E aquilo ficou... Ou seja, eu nem fazia ideia que nós íamos andar sobre brasas, percebes? Nem fazia sequer ideia. Quando eu chego lá, eles tinham uma coisa que era o Fire Pit, e eu digo, mas isto aqui, o Fire Pit é... não, agora nós estamos... Isto é o fogo, onde tu escreves agora aí os teus 3 medos, vais pôr aqui, depois logo à noite nós vamos usar parte destas brasas e tu vais andar sobre a base. Eu, vou andar sobre brasas. Ok, porreiro. Ok, vou para o evento, pá, com uma expectativa muito grande, até porque levava uma série de questões que eu queria ver resolvidas lá. E de facto, logo no primeiro dia foi uma transformação gigantesca, pá, uma clareza, um elevar de consciência muito, muito grande, e de facto andei sobre brasas. E nos 3 dias seguintes foi cada dia indo mais profundo dentro da minha consciência. Eu acho que foi ao fim portanto, em 2007 eu tinha 34 anos, 35, e acho que foi a primeira vez na minha vida em que eu parei 4 dias para pensar sobre mim, para dentro. para olhar mesmo para dentro. E eu lembro-me no último dia, o evento acaba, as pessoas começam a sair e eu olho para o palco e digo, foi para isto que eu nasci. É isto que eu quero fazer até ao fim da minha vida. Um dia eu vou estar ali em cima. E tu às vezes, e eu falo muito nisto, tu às vezes tomas decisões, mas não tens a consciência da grandeza ou da dimensão, o que essa decisão implica. E então eu regresso, estamos em março de 2007, eu em junho de 2007 abandono a gestão dessa empresa, portanto era uma empresa de família, e em dezembro de 2007 fundo a BeCoach. Foi uma jornada depois a partir daí até agora. Entretanto, continuo na senda ou na trilha do Tony Robbins, e onde eu começo a ter consciência que, de facto,
podia trabalhar diretamente com as outras pessoas, é quando eu começo a ver a transformação que aquilo teve em mim. Contigo. Percebes? Não só porque eu acho que naquele momento eu ainda estava um pouco inconsciente de tudo aquilo que eu queria fazer, mas quando eu começo a palmear e quando eu começo a ter a noção do impacto que de facto que o coaching, que o desenvolvimento humano, que a transformação que tu ganhares, porque acima de tudo quando nós falamos em coaching, quando falamos em PNL, quando falamos em qualquer ciência que te faz ganhar conhecimento sobre ti, tem a ver com o poder que tu ganhas, e eu chamo-lhe a isso o nosso verdadeiro poder pessoal, quando tu tomas consciência sobre ti. Não é? Quando tu deixas de estar focado naquilo que é externo, naquilo que os outros opinam, acham sobre ti, naquilo que a sociedade diz que tu deves fazer, ter ou ser, mas acima de tudo quando tu olhas para dentro e quando tu ganhas consciência daquilo que é importante para ti, mais do que o que tu queres ter, porque muita gente hoje em dia fala em ter, não é? E eu próprio durante muito tempo se calhar falei da importância dos objetivos e de atingirmos e de fazeres mais, mas acima de tudo tem cada vez mais a ver com o ser, não é? Porque aquilo que tu fazes, aquilo que tu tens é sempre sempre consequência daquilo que tu és. Percebes? Portanto, essa viagem, já vamos com quase 15 anos, essa viagem trouxe-me esse conhecimento sobre mim próprio. E depois, pela minha própria história a vida, o que eu vivi, ou seja, o que eu tive que ir ultrapassando, e eu ao ver o impacto que todas essas ferramentas que eu adquiri, o conhecimento que eu fui ganhando, mas acima de tudo o conhecimento que eu fui ganhando sobre mim próprio, fez-me querer transportar isso para outras pessoas. Portanto, hoje em dia, acima de tudo, aquilo que eu tenho trabalhado mais e aquilo que eu quero passar mais para os outros é essa capacidade que cada um de nós tem em ser feliz, em ser realizado, em atingir o seu sucesso, independentemente das tuas condições, independentemente dos teus recursos, independentemente daquilo que te acontece, não é? Porque existe muita inconsciência que tu se calhar precisas de muitos recursos, que tu precisas de ter se calhar uma estrela, que aquela pessoa que atingiu algo tem algo diferente de ti, não é? Que nasceu ali com uma luz, com algo, com um dom. Não é que isso não aconteça, existem pessoas que nascem com um dom natural, e nós estávamos a falar agora em off do Ronaldo, não há dúvida nenhuma que ele desde miúdo, que tu vias que ele tinha ali uma diferença para os outros miúdos. Mas se ele não tivesse a disciplina, o foco, o compromisso, a consistência, a determinação que ele tem todos os dias, ele não seria aquilo que é hoje, não é? Portanto, ele construiu-se a ele próprio e ele todos os dias constrói-se a ele próprio. Okay? Portanto, eu acho que foi toda essa vivência e depois o facto de ter entrado para a equipa do Tony Robbins em 2010 como coach, o facto de estar envolvido num peer group onde tinha outras mentalidades e a mentalidade US tem coisas menos boas, mas tem coisas boas, não é? Que é muito yes we can, e tu consegues, e isso trouxe-me outra clareza. Pois o facto de, ao ser coach da equipa do Tony, ter também acesso a pessoas, ou seja, clientes que estavam em todo o mundo, foi-me abrindo muito a essa mentalidade e essa visão de que, de facto, podia chegar a muitas pessoas, podia interagir com muitas pessoas e podia impactar muitas pessoas de forma direta e indireta, não é? Então, aqui, se agora o teu avô, se tu agora lhe pudesses responder... Dizia-lhe claramente que hoje vivo a vida que eu quero viver, e até pela experiência de vida, mais uma vez, por aquilo que eu já vivi, pelo momento em que eu estou, eu hoje em dia tenho muito pouca paciência ou muito pouca tolerância para status quo e para viver de acordo com aquilo que as outras pessoas vivem, não é? Ou que elas acham que deve ser a vida. Portanto, hoje eu faço, não é que, lá está, temos que ter sempre a consciência do equilíbrio, até porque vivemos em sociedade, não é?
Mas eu hoje, faço aquilo que quero, quando quero, com quem quero e como eu quero. Claro, com o devido respeito, Claro. pela liberdade e pelas normas que estão à minha volta, mas eu hoje vivo a vida de acordo com aquilo que são os meus padrões, aquilo que é a minha verdade, e estando aberto para que eu hoje te diga que isto é A e que amanhã te diga, olha, afinal não era A, afinal é B. Porquê? Porque as coisas mudam, não é? E a vida é mesmo isto, aquilo que nós... Eu acho que... Eu lembro-me de uma conversa que tive com uma mentora minha, há uns 2 ou 3 anos, e eu estava ali preso a uma situação, porque lá está, e nós, principalmente aqui, e eu lembro-me que o meu pai falava-me isso muitas vezes, filho, nós podemos perder tudo, menos a nossa palavra. A nossa palavra é sagrada. E tu às vezes tens crenças que vêm de quando tu eras criança, que te foram passadas pelos teus pais, pela escola, e muitas vezes tu ficas preso a essas crenças, ficas preso a essas verdades. Eu estava numa situação ali em que eu tinha tomado uma decisão, e lá está, e pela palavra eu queria me manter fiel. Mas tudo tinha mudado, as circunstâncias, as pessoas, a envolvência, tinha havido uma série de mudanças, e eu dizia, não, mas eu não posso mudar porque eu disse que eu iria fazer assim, portanto eu tenho que... mas aquilo estava-me a causar um desconforto enorme. Já não fazia sentido. Já não fazia sentido, havia valores meus próprios que estavam ali a ser postos em causa, e eu lembro-me que estava numa partilha com essa mentora e ela diz-me uma frase que eu hoje uso e partilho essa própria frase muitas vezes, que é Jorge, mas tu quando tomaste essa decisão foi baseada numa informação, foi baseada em dados, em factos, em situações, não é? Mas acima de tudo foi baseada numa informação que tu tinhas. Eu sim. Essa informação hoje é igual. Eu disse, não, mudou tudo. Então, isso é simples. Nova informação, nova decisão. E muitas vezes nós ficamos presos a isso, percebes? Portanto, hoje, sem dúvida nenhuma, diria ao meu avô que vive a vida que quer, porque, lá está, eu hoje olho e digo, isto faz-me sentido. Ok, amanhã já não me faz sentido. Então, já não me faz sentido, eu faço diferente, percebes? Portanto, sim, acho que ele hoje, tenho a certeza que onde quer que ele esteja hoje, sabe o impacto que teve e que é o culpado de forma positiva por eu estar aqui e acredito que está feliz de me ver acima de tudo feliz e realizado. O que não quer dizer que eu não tenha desafios, o que não quer dizer que eu não tenha dias menos bons, o que não quer dizer que eu não tenha dias em que me sinta frustrado, desiludido e irritado, porque faz falta, não é? E muitas vezes nós hoje, e vivemos quase aquele dogma também muito nesta área, que tens de estar sempre feliz, não é? Tens de estar sempre o teu melhor, todos os dias tens que ser melhor. E isso às vezes cria uma inconsciência de quem nos segue a nós, de que eu não posso permitir ter um dia mau, porque hoje tem que ser melhor que ontem. E não é assim. E muitas vezes são aqueles dias menos bons, são aqueles momentos menos bons que tu tens, que te fazem, até porque a tristeza, enquanto emoção, tem um propósito. A tristeza está desenhada até porque é que nós ficamos mais em baixo, porque é uma poupança de energia. É quase como o teu corpo a dizer, ok, vamos nos reservar, para quê? Para te permitir tu olhar para dentro, não é? E para avaliares o que é que estás a sentir, o que é que estás a pensar. Para quê? Para que tu possas fazer uma reavaliação e uma reestruturação. Então, quando tu não te permites estar triste, quando tu não te permites sentir um dia menos bom, tu não te estás a permitir, lá está, se calhar colocar em causa coisas que já não fazem sentido. Então, felicidade, realização, sucesso, não tem a ver com não teres dias em que vais ter tristeza, não tem a ver com teres erros, falhas, não tem a ver com sentires um dia em que as coisas, não fazem sentido. Tem a ver é tu pegares nisso e entenderes porque é que isso... Ganhares essa consciência. Eu acho que hoje em dia há muita gente que não se conhece. Acho que a dificuldade muitas vezes é isso, como estavas a dizer há bocado, vão no impulso do dia-a-dia e não param um bocadinho para olharem para si. Sem dúvida, eu diria que se calhar 99,9% da população mundial não se conhece verdadeiramente. Porquê? Porque tu desde que nasces tu começas a ganhar etiquetas, tu começas a ganhar
camadas, porque vem a tua mãe e diz que tu não podes dizer isto ou que tu não podes fazer aquilo. Vem o teu pai e diz que não, tu tens que ser alguém que faz isto e que faz aquilo, porque senão a vida não sei o que, não sei o que mais. Depois tens um amigo teu que diz, mas os teus ténis ou a tua roupa, então tu não podes vestir aquilo porque não sei o quê. Depois tens um grupo de malta em que é giro usar-se aquela marca de roupa, tipo os skaters, os surfers, então tens que adotar ali, então tens que ter aquela roupa. Depois vais para a faculdade e tens que ir para aquele curso, porque aquele curso é que te vai levar não sei o quê. E tu chegas a uma altura em que tu já não sabes quem és. Já não sabes quem és. Depois entras para uma carreira em que a cultura daquela empresa diz que tu tens que ser e tens de ter estes princípios, tens de ter estes valores, tens de não sei o que mais. E tu chegas a um momento, depois começas num relacionamento em que a pessoa que está contigo quer que tu sejas disto, quer que tu faças aquilo, quer que tu gostes disto, quer que tu não gostes, e tu chegas a uma altura em que dizes, mas quem é que eu sou? Não é? Quando tu começas a tirar aquilo tudo e quando tu despes disso tudo, muitas vezes tu não sabes quem és, percebes? Mas também quando isso te acontece, e isso aconteceu-me a mim, provavelmente, lá está, eu começo essa jornada em 2003, e depois, se calhar, foi em 2007, 2008, 2009, eu andei ali uns 4 anos, em que eu tirei toda aquela camada que eu tinha, nomeadamente de significância, e tive que me reconstruir. E eu lembro-me que, à primeira vez, isso cria-te um medo do caraças, porque tu não sabes quem és. E depois disse, ok, mas e agora quem é que eu vou ser? Não é? Eu agora tiro isto, tiro aquela marca de roupa, tiro isto, tiro o carro, tiro... E quem é que eu vou ser? Não é? Só que, nessas alturas, são as alturas que, de facto, tu podes mudar e drasticamente dar uma nova direção e dar um novo rumo à tua vida. Que é quando tu pões tudo em causa aquilo que tinhas vivido até ali e tu começas a decidir, ok, eu agora quero isto. Não é? Isto é como, sei lá, um exemplo. Alguém te disse que tu deves comer isto, isto e isto. E tu nunca experimentaste mais nada. Não é? Portanto, nesses momentos em que tu pões em causa, nesses momentos de confusão, é quando tu ganhas a consciência e quando tu decides quem é que tu queres ser. Não é? E tens duas coisas aí. Tens coisas boas e tens coisas menos boas. As coisas boas é que é como se tu tivesses um canvas, uma folha em branco e tu vais desenhar quem é que tu queres ser. A menos boa é que provavelmente 80% das pessoas que estavam contigo nessa altura, ou que estão contigo, amigos, vão dizer... mas não me faz sentido isso. Deixa-te lá dessas ideias. Agora queres isso, agora queres aquilo. Não. Então às vezes é uma jornada solitária. Percebes? Porquê? Porque tens que fazer, é como se tu chegasses a casa e dissesse, olha, agora vou ter que fazer aqui uma renovação ao meu guarda-fato. Não é? E vais ter que selecionar pessoas. Vais ter que retirar pessoas. E às vezes até são pessoas que até são próximas. Se calhar aqueles amigos de infância, mas que por escolhas ou porque situações de vida, neste momento não faz mais sentido vocês estarem no mesmo rumo. Se calhar são aquelas pessoas de família, se calhar é um casamento, se calhar é um relacionamento em que tu tens que pôr em causa. E depois vem a sociedade e diz, mas isso é egoísmo porque estás a pensar só em ti. Sim, mas o egoísmo não tem que ser uma coisa negativa. Isto é a mesma coisa tu teres uma faca, tu com essa faca tu podes descascar uma maçã e partilhá-la com 3, 4 pessoas que tens à tua volta. Ou com a mesma faca. Tu podes esfaquear essas 3 ou 4 pessoas. Portanto, não é a faca que mata, é aquilo que tu fazes com essa faca. Não é o egoísmo que é negativo. É a forma como tu utilizas o egoísmo. Então, há momentos em que tu tens que ser egoísta. Há momentos em que tu tens que te pôr a ti em primeiro. Até porque se tu não te pões a ti em primeiro... E é curioso que é paradoxal. Tu, num relacionamento, só podes pôr a outra pessoa em primeiro lugar quando tu és a primeira pessoa ou o primeiro lugar para ti. Sim, tu nunca vais poder ajudar se tu não estiveres bem, não é? Exatamente, não é? Por isso é que, muitas vezes, pessoas que estão ligadas a esta área, ou seja, chegam a um ponto em que elas estão... overwhelmed, ou seja, entram em burnout, entre aspas,
Porquê? Porque entregam tanto que depois não ficam com nada. Então tu tens que te cuidar primeiro, tu tens que investir em ti primeiro e depois então entregares aos outros. Quando fazes isso, não é? Quando te viras para ti, lá está, tens que estar disposto a sacrificar algumas coisas da tua vida. Tens que estar disposto às consequências. E isso é fazer escolhas, não é? Fazer escolhas de quem é que tu queres ter, fazer escolhas de quem é que tu não queres ter ao teu lado, não é? Eu lembro-me que houve muitas pessoas quando eu entrei para esta área e amigos próximos que se afastaram e depois mais tarde, quando eu próprio ganhei a consciência, houve pessoas que eu disse, não, eu não quero ter esta pessoa perto de mim. E não tem a ver com, tu me estás a dizer que tu és superior aos outros, estás a dizer que os outros que são menos que tu. Não, estou a dizer é que por vezes tu tens pessoas água e tens pessoas azeite, não é? E tu podes ser aquela água que vem dos Himalaias, não é? Aquela água mais pura que vem dos Himalaias, e podes ter alguém que é aquele azeite que vem lá do vale de Abraão, onde Jesus andou, e tem aquele azeite super puro que vem daquelas oliveiras, mas não se vai. Não se mistura. Tu podes pôr aquilo dentro de uma panela, podes bater, podes fazer aquilo que chega a um momento em que volta a estar. Então, ok, cada um tem direito a seguir o seu rumo e a ter a sua visão e a viver as suas escolhas e, mais uma vez, a viver a sua vida de acordo com aquilo que ele acredita que faz sentido. E está tudo bem.